Hoje aqui o meu atendimento aqui foi assim maravilhoso, só pessoas com problema sério, e é bom. Às vezes a gente acha que o mal não tem nenhum efeito de bênção, mas o mal, ele traz muito efeito de bênção, sim ou não? Tem bênção quando o mal vem, tem ou não tem? Tem. Sabe por que muitas vezes o mal, ele traz grandes benefícios? Porque nós seres humanos, por incrível que pareça, só reconhecemos que existe um Deus e que precisamos dele, quando alguma coisa ruim, está ruim, é ou não é? É ou não é? É. Enquanto está tudo bem, a gente sabe que Deus existe, mas a gente não procura ele. Aí quando a coisa vai de mal a pior, aí a gente, cai em si. E quer saber? Tem um Deus. Eu vou bater na porta dele. E aí quando o ser humano, a Bíblia diz assim, achega-te a mim e eu. Deus, ele não se achega ao ser humano, é o ser humano que primeiro tem que se achegar a Deus. Ele vai morrer na pior situação, se ele não se achegar a Deus, Deus não vai se achegar a ele, sem ele antes se achegar a Deus. E o mal, muitas vezes, ele traz bênção por isso, porque ele leva o ser humano a cair em si, ele leva o ser humano a entender que existe um Deus, e quando ele se achega a esse Deus, aí a Bíblia diz que esse Deus se achega a ele, e tudo começa a tomar novo rumo. Tudo começa a tomar novo rumo. Eu estava dando um testemunho para um jovem aqui hoje, e dizendo para ele o seguinte, olha, os piores passos da fé é no início. Vira para a pessoa que está do teu lado aí. Diz para ele assim, os piores passos da fé é no início. Por quê? Por quê que os piores passos da fé é no início? Sabe por quê? Porque enquanto você está lá fora, fazendo de tudo que é errado, ninguém te critica. É ou não é? Ninguém te chama de ladrão, ninguém te chama de prostituta, ninguém te chama de bandido, ninguém te chama de pecador. Você está fazendo todo tipo de barbaridade e o povo está muitas vezes aplaudindo. Mas no dia que você tomar uma decisão de seguir a Jesus, de tomar uma nova vida, um novo caminho, aí as críticas começam. É ou não é? É. Aí começa as críticas. Aí, diz que agora é crente, deixou de ser ladrão. Aí, deixou de ser prostituta, agora é crente. Alguns até dizem assim, santo do pau oco. É ou não é? Fizeram isso com Zaqueu. Todo mundo sabia que Zaqueu era cobrador de imposto, era ladrão, porque ele acrescentava. Todo mundo sabia que ele era um pecador. Porém, ninguém nunca criticou ele. Ninguém nunca chamou ele de ladrão, de pecador, nada. Mas no dia que ele decide levar Jesus para a casa dele, as críticas começou. Vai para a casa desse ladrão, esse pecador. Como, Jesus? Está errado. Então, os piores passos são os primeiros passos. E o inimigo é conhecedor disso, o inimigo sabe. E é justamente nas críticas que ele consegue ferir um bocado de gente. É ou não é? Mas hoje eu vou lhe ensinar uma coisa. Vira para a pessoa do lado e diga assim, hoje você vai aprender a dar os passos sem se machucar. E a Bíblia ensina? Ensina. Jesus ensina. Olha, os discípulos chegaram para Jesus. Os discípulos chegaram para Jesus numa certa ocasião e disseram, mestre, estão falando mal de ti. Estão te chamando de Baal-zebu, estão te chamando de Deus falso, estão te chamando de tanta coisa. Sabe o que Jesus... Sabe qual foi a maneira em que Jesus apacentou eles? Jesus disse assim para eles, quem fala de mim, não fala de mim, mas fala do meu Pai. Sabe como é que você tem que dar esses primeiros passos da fé sem se machucar? Fazendo um elo de aliança entre você e Deus. Você tem que aprender que você só tem que se justificar para uma pessoa, e essa pessoa é
Deus. Nós temos que deixar de ficar querendo se justificar para os outros. Se nós não aprender isso, nós nunca vamos aprender a seguir a caminhada da fé. Ah, me chamou de ladrão, deixa eu ir lá. Ah, me chamou de bandido, deixa eu ir lá. Ah, me chamou de cheirador de cola, deixa eu ir lá. Você vai viver se justificando e nunca vai conseguir se justificar por completo. Sim ou não? Sim ou não? Sim, sim, sim. Não adianta, se você está querendo seguir Jesus, tem que aprender isso. Você não tem que estar se justificando para ninguém. Você tem que ter uma vida entre você e Deus. O resto, que quiser falar de você, deixa falar. Aí, estava roubando e agora é crente. Deixa. O que importa é quem você é com Deus hoje. Olha, eu era um beberrão e agora diz que está na igreja. Deixa quem quiser falar. Não vá se dar satisfação. Não vá tentar mostrar que agora você é uma pessoa liberta. Porque você vai gastar a sua vida inteira se auto-justificando e não vai conseguir. É você e Deus. E Jesus ensina isso também em outra área. Jesus disse assim, o homem só tem um poder. Matar. Qual é o poder do homem? Só. Mais nada. Mas Cristo não. Cristo tem o poder de matar e levar para o inferno. Então você não tem que estar se justificando ao homem. Quem é você ou o que você deixou de fazer. Você tem que ter uma vida com Cristo. É Ele quem vai te justificar. Os primeiros passos da fé, você tem que aprender a vencer esses dois desafios. O primeiro desafio é as críticas. Vão criticar. E como vai? E principalmente a família. Sim ou não? Sim. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Principalmente vai aparecer pessoas de dentro da família para criticar. Para te derrubar, para te ferir, para você não prosseguir. Mas se você aprender isso, acabou. Vão criticar, e quando eles cansar, eles vão dizer, quer saber? Não tem jeito não. Não adianta. Tomou a decisão e agora vai ser mesmo isso aí que ele decidiu ser. É isso. Quem pode bater palma para Jesus? Quem pode? Cadê a Fabiana? Cadê a Fabiana? Está aí não? Ah, virou babá hoje. Ah. Prepara aí, Fabiana, para cantar. Nós vamos ouvir um louvor aí, nós vamos para a mensagem. Eu tenho uma palavra bem objetiva aqui hoje. Acredito que essa palavra hoje vai falar muito conosco aqui. Vai nos orientar muito. Que é outro ensinamento bíblico essa palavra de hoje. Que muitas vezes nós só fazemos quando a coisa está feia. Nós só tomamos esse tipo de decisão quando vai de mal a pior. Abra sua Bíblia, por favor. Você que tem uma Bíblia, abra. Você não tem a Bíblia, mas você tem um celular e tem internet aí, então bota aí, 2 Crônicas, capítulo 20. É Velho Testamento, tá bom? Na minha Bíblia está na página 726. 2 Crônicas, capítulo 20. Capítulo é esse número maior da Bíblia. Aí nós vamos lá para o versículo 4, que é o menorzinho da Bíblia. Tá? Toda vez que o pregador fala capítulo, é o número maior. Versículo, o número menor. Apenas o livro de Salmo que não é versículo, viu? O livro de Salmo é capítulo 100, Salmo 100, verso 1, verso 3. Por quê? Porque o livro de Salmo é um livro poético. Quem entendeu, diga amém. Encontraram? Encontraram? Pastor, não tenho nem Bíblia nem celular, então me ouça. Diz assim, e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus no céu, pois tu és dominador sobre todos os reinos da gente, e na
tua mão há força e poder, e não há quem possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitará nele, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e claramente a ti na nossa angústia, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrará. Agora, pois, escute, versículo 10. Agora, pois, eis que os filhos de Amor e de Moabe e das montanhas de Sem, pelos quais não permitisse que passasse Israel, quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram e não destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar fora da herança que nos fizeste herdar. Ó Deus nosso, porventura não o julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Espera aí que tem algo grande, versículo 13, e todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres, os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: dai ouvido todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temai, nem vos assustei por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, e sim de Deus. Amém. Fecha a Bíblia. Toca na pessoa que está do teu lado, faz ele olhar para você e diga para ele: essa peleja não é sua, e sim de Deus. Essa peleja é de Deus. Mas não é só sobre isso que eu quero ministrar aqui esta noite. Eu quero ministrar sobre algo muito mais além do que isso. Porque essa resposta ela só vem quando nós praticamos o que Josafá praticou. Uma das coisas que os cristãos precisam aprender é que na pior situação da vida dele, ele não precisa entrar em desespero, ele não precisa arrancar os seus cabelos, ele não precisa se afastar e voltar para o pecado ou para o mundo velho que ele vivia. Ele precisa fazer isso aqui que Josafá fez. E o que é isso? Josafá recebeu uma notícia, e a notícia foi assustadora. A notícia era: um grande exército está vindo para te destruir. E Josafá não fugiu. Josafá não se desesperou ao ponto de sair às loucas, se esconder, não. Pelo contrário, a Bíblia diz que quando Josafá ficou sabendo da notícia de que esse poderoso exército estava vindo, sabe o que ele fez? Convocou todo o povo para a casa do Senhor. O que ele fez? Repete aí, o que ele fez? Ele convocou criança, jovem, adolescente, velhos, senhores, senhora. Ele convocou todo o povo. Ele reuniu todo o povo dentro da casa do Senhor. Incrível isso aqui. Isso aqui é um dos grandes ensinamentos que muitos cristãos precisam aprender. Na pior situação da tua vida, ou seja qual for o problema que você estiver enfrentando, existe um lugar onde você deve levar sua batalha para batalhar.
E este lugar não é em outro lugar, a não ser a casa do Senhor. A não ser aonde? A casa do Senhor. E Josafá sabia disso. Josafá era tão ciente disso, que quando ele recebe a notícia desse grande exército, ele não entra em desespero. Ele não procura fugir nem se esconder. Pelo contrário, ele manda convocar todo o povo, todos os moradores para a casa do Senhor. E o que nós lemos aqui, nada mais, nada menos é, sabe do que? A oração de Josafá. Ele convocou o povo, e ele deixou bem claro para o povo, dizendo: olha, está vindo um grande exército em nossa direção. E ainda que nós botássemos espada em todos que aqui estão, nós não tem como lutar contra ele. Mas Josafá olha para aquela multidão e diz: mas existe um Deus, oh glória. Josafá diz para ele, olha, para aquele povo: ó, mas existe um Deus que tudo pode fazer por nós. E o que nós temos que fazer, escute, olha o que Josafá diz. E o que nós temos que fazer? Vamos clamar, vamos orar, vamos suplicar, vamos pedir socorro. E o início da nossa leitura é o início da oração de Josafá. Ele dizendo: tem socorro, tem misericórdia de nós. Está vindo um grande exército em nossa direção. Em nós não há força. Olha a oração de Josafá: não há força em nós, Senhor, para lutar contra esse exército. Mas tu és Deus. Tu dominas sobre o céu e sobre a terra. Todo o poder e toda a honra é dada a ti. Então, Senhor, faz alguma coisa por nós. Aleluia. Josafá ainda vai mais além na oração. Josafá ainda vai mais além. Ele diz: Senhor, este povo que está vindo para lutar contra nós, para nos destruir, esse exército que está vindo, nós deixamos eles vivos, nós não destruímos ele, nós demos as voltas para não destruir eles, e agora olha o pago que ele está nos dando, está vindo para nos destruir. Então seja o nosso juiz, aleluia, julgue a nossa causa, aleluia, age ao nosso favor. Para mim findar a mensagem, porque eu acredito que você já entendeu. A Bíblia diz que enquanto aquele povo orava, o Espírito de Deus se apoderou de um homem, um levita. Não foi de um profeta, foi de um levita. E esse levita se levanta no meio da multidão e entrega um recado de Deus para o povo e para Josafá. E o recado era: assim diz o Senhor, não temai, nem vos assustei com essa multidão que está vindo, porque esta batalha não é vossa, essa batalha é do Senhor. Então deixa eu lhe dizer aqui uma coisa para me findar essa mensagem. Deixa eu tentar fazer você entender uma coisa. Não existe melhor lugar para buscar socorro de Deus a não ser a casa de Deus. Não existe, não existe. Aqui é o único lugar aonde o pecador, aonde aquela pessoa que está em desespero, em situação crítica, que se ele se prostrar e clamar, socorro do céu vai descer em direção a ele. Socorro do céu vai descer em direção à vida dele. E a Bíblia diz que assim sucedeu, conforme Deus falou através daquele levita. Conforme Deus prometeu ao povo que aquela batalha não era dele, que aquele adversário, que aquele exército não tocaria neles, não iria atingi-lo, assim se cumpriu. Se você for ler o versículo seguinte, ao chegar em casa, se puder fazer isso, você vai ver. Aquele exército foi destruído, sem Josafá precisar fazer nada. Porque o que ele tinha que fazer, ele fez. E o que ele tinha que fazer? Orar, clamar, pedir socorro, pedir socorro. Quando oramos, quando pedimos socorro, aí se cumpre aquilo que eu citei: achega-te a mim e eu vou me achegar a vós. E quando Deus se achega a nós, irmão, não tem inferno, não tem demônio, não tem bruxaria, não tem adversário, não tem situação que permaneça em pé na presença de Deus.
Então olhe, deixa eu lhe dizer uma coisa para você que está aqui e talvez está enfrentando alguma situação crítica. Não temai. Olha o que Deus mandou trazer para você: não temai, não vos assustei. Olha o recado de Deus para você: esta batalha, essa luta, esse problema, essa situação não é mais tua, agora é de Deus, aleluia. Agora é de Deus, Ele vai assumir esta situação, Ele vai entrar nesta causa. Pastor, mas o médico me desenganou. O médico é o médico, Deus é Deus. Pastor, mas o juiz diz que não tem mais solução. O juiz é juiz, Deus é Deus, aleluia. Pastor, mas eu já bati em várias portas e nada adiantou. Você pode ter batido em milhares e milhares de portas e nenhuma delas se abriu, mas Deus é Deus acima de tudo. Ele está no comando de tudo. Entenda isso. Entenda isso, e você vai ver como as coisas vão tomar outro rumo na sua vida. Se desesperar não é a solução. Não é isso que Deus quer de nós. Não é isso que Deus quer de você. Deus quer que você tome a postura certa. E a postura certa é caminhar para o lugar certo e fazer o que é certo, pedir socorro a Deus. O tema acima da nossa mensagem, lá no capítulo 20, se você for ler, o tema diz assim, Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. Escute, não se desespere, aquieta teu coração, aquieta tua alma. Se você estiver fazendo aquilo que Josafá fez, crendo, tem mais isso, crendo, o que Deus mandou falar para Josafá, e esta noite está usando meus lábios para falar para você, vai se tornar real. E essa noite Deus não está usando o levita não, essa noite Deus está usando meus lábios para dizer para você, não temai, não vos assustei, esta batalha não é mais tua, esta batalha agora é de Deus, e Ele vai entrar nela, e vai te trazer vitória, seja ela qual for. O texto à frente que nós não lemos ainda vai mais além, eu já vou fechar, porque eu não quero ir muito além hoje. Nós não lemos, mas o texto à frente diz, o levita entregando o recado ainda diz assim para Josafá, amanhã subireis a montanha de tal, lá dá o nome da montanha, parareis e verás o que eu vou fazer. Tem coisa grande vindo, quem crê nisso? Não, acho que só 80% entendeu. Deixa eu ver se todo mundo entende. Tem coisas grandes do céu vindo a teu favor, quem crê? Então glorifica Ele aí, vai. Glorifica Ele aí. Aleluia! Fica em pé, fica em pé. Fica em pé. Coloca a mão no teu coração, coloca a mão em teu coração. Eita, glória, já está cheio de anjo aqui, irmão. Eita, Jesus, querido Deus e Pai, Jesus de Nazaré, queremos te agradecer por essa simples palavra, Senhor. É verdade, só precisamos clamar, suplicar, pedir socorro, porque a resposta virá, e quando a resposta virá, a ação de Deus virá sobre aquilo que estamos lutando e o que estamos enfrentando. Então, Senhor, toma causa, o problema, a situação deste homem e desta mulher. Hoje nós estamos fechando este propósito de 7 quarta-feira, que tem por tema vencedores no meio da tempestade. Então abre o céu, proclama a bênção, proclama a vitória, Senhor. Quebra toda a maldição pelo poderio da tua palavra. Senta glorificando a Ele com as palmas.